Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Bem, gente, dando continuidade aqui na nossa aula, agora a gente vai falar propriamente da dengue. Poxa, professor, mas você não passou essas aulas todinhas falando de dengue? Não, eu falei falando dos arbovírus e do Aedes aegypti. E por coincidência, a gente acaba tocando muito no assunto da dengue, porque é a principal arbovirose do momento aqui no Brasil. Bem, mas vamos lá começar. É, a dengue, o vírus dengue, ele está classificado aqui como um Flaviride, Flaviviridae, que isso aqui é a família, e está dentro do gênero Flavivírus. Professor, era importante saber disso? Sim, é importante. Muitas provas pedem o conhecimento, pelo menos aqui da família dos gêneros. Família não, do gênero do vírus, que é um Flavivírus. Ele não pede o epiteto, na verdade eu nem nunca ouvi falar do epiteto. Eu acredito que sejam vários vírus que tenham essa determinação de Flavivírus, né, esse gênero, por isso que eles não cobram. E, bem, dentro desse Flavivírus, né, o vírus da dengue, ele é dividido em 4 sorotipos, que são chamados de DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Tem uma curiosidade a respeito do vírus da dengue. Se você for infectado por um desses sorotipos, você torna-se imune a esse sorotipo permanentemente. Ou seja, você foi infectado pelo DENV1, você vai ficar imune a ele para o resto da sua vida. E acontece uma coisa muito curiosa, você também fica imune aos demais sorotipos durante um certo período, que vai ali de 2 a 3 meses. Então você pegou o DENV1, você vai estar imunizado também para o DENV2, DENV3 e DENV4, mais ou menos de uns 2 a 3 meses. Qual é o risco aqui? Quando você pega o DENV1, ou DENV1 não, quando você pega a dengue uma primeira vez, aí não importa qual dengue seja, você pode ter dengue grave, mas o risco é bem menor. Geralmente as pessoas não têm. O que acontece? Quando você pega uma segunda vez, lembrando, você vai estar imunizado contra um sorotipo. Mas aí quando você pega outro sorotipo, você tem uma chance maior de ter dengue grave. E se você pega uma terceira vez, aí que aumenta exponencialmente as chances de você ter uma dengue grave. E uma coisa curiosa aqui, apesar de ter o nome DEV1, DEV2, DEV3, DEV4, você pode ser infectado por qualquer um deles, eh, e aí você vai ter imunidade àquele sorotipo, né. "Ah, peguei primeiro a DEV4", beleza, você pegou a DEV4 primeiro, você vai ter os riscos de ter uma uma dengue grave, é igual como se você tivesse tido a DEV1, não importa, o que importa aqui é a quantidade de vezes que você tem. Se você pegou a DEV4, vai ser uma chance, se você pegou a DEV3 em sequência, vai ser uma chance aumentada, aí depois você pulou para DEV1, tem uma chance aumentada ainda mais de você ter uma dengue, grave. E aí nós temos outra curiosidade, os períodos de incubação. Nós temos o chamado período extrínseco e o período intrínseco de incubação. O que são esses períodos? Bem, o período extrínseco significa o seguinte: quando o mosquito é infectado, demora de 8 a 12 dias para que então o mosquito comece a passar também para frente o vírus da dengue. Então não é só picar e começar a repassar, não. Ele vai picar, e aí vai começando a se espalhar dentro ali do corpo do mosquito até chegar nas glândulas salivares, onde tem aquele biquinho dele, e ali, finalmente, quando chega ali, é que ele consegue passar o vírus para humanos novamente, né. E o período intrínseco é quando o humano é picado e infectado. Então ele passa de 4 a 10 dias desenvolvendo o vírus, né, o vírus vai se multiplicando ali, e aí é que consegue transmitir para o mosquito. Geralmente, um dia antes dele ter febre, é quando ele já está plenamente virulento, né, ele já consegue passar para os mosquitos o vírus. Bem, na dengue clássica, né, aquela que não é a dengue grave, nós temos os seguintes sintomas: febre alta, geralmente de 39 a 40 graus, dor de cabeça intensa
e retroorbitais. Esse dor retroorbitais aqui deve ser o sintoma mais clássico que eu conheço da dengue, porque se você tem isso aqui, provavelmente você está com dengue. Professor, o que é dor retroorbitais? É uma dor que você sente no fundo dos olhos. Você está com dor de cabeça e está sentindo uma dor lá dentro dos olhos, lá no fundo. Isso é o chamado dor retroorbital. Dores musculares, que é muito comum também. Prostração é o que, professor? É cansaço, sabe, um cansaço enjoativo. Náuseas e vômitos, apesar disso aqui não ser tão comum assim, e manchas vermelhas pela pele, isso aqui é mais comum. Eu já tive dengue, mas eu não tive esse daqui, eu tive os primeiros aqui, eu tive a febre e tive a dor atrás dos olhos, as retroorbitais e dores musculares. E bem, quando a gente passa para dengue grave, aí os sintomas são mais graves também. Professor, você está chamando de dengue grave, não é dengue hemorrágica? Então, não se utiliza, aliás, até se utiliza, né? Mas não é o termo mais adequado, o termo dengue hemorrágica. Por quê? Porque nem toda dengue grave vai ter hemorragia, mas a hemorragia é um dos sintomas que pode vir ou não a ser detectado na pessoa. Então, vendo aqui os nossos sintomas, o primeiro deles já está dizendo aqui, sangramento intenso e contínuo, que foi o que deu o nome dengue hemorrágica, que não é mais utilizado comumente pelas bancas, mas vai que cai na sua, né? Vômitos com sangue, dificuldade respiratória grave, e isso aqui pode até se confundir com a COVID, né? Então tem que ter certo cuidado para os profissionais da área. Dor abdominal intensa e contínua, sinais de choque, pele fria, pálida, pulso rápido, fraco, pressão arterial baixa, confusão mental, perda de consciência e convulsões. Bem, quando chega nessa última aqui, a pessoa já está quase próxima de passar para a próxima, viu? Mas como vocês podem observar aqui, nós temos vários sintomas que não envolvem hemorragia. Então você pode ter todos esses sintomas aqui e não ter, nenhum sintoma com sangramento, né, com hemorragia e ser dengue grave. Bem, então vamos responder algumas questões para fixar o conhecimento que a gente acabou de adquirir. Vamos lá, questão 31 aqui da nossa aula, aplicada em 2016 pela banca IBFC. Eh, o órgão é esse órgão aqui, EB-CERT, se eu não me engano é um hospital isso, uma coisa assim. Técnico em enfermagem. Vamos lá. O técnico de enfermagem que atua no pronto atendimento deve reconhecer os sintomas e doenças comuns como a dengue. Assinale a alternativa incorreta. Deixa eu dar só um adendo a respeito dessa questão. Esse incorreto aqui não estava grifado em negrito na prova. Algumas bancas botam assim, né, normal, já que é para você se confundir. Então, quando você for fazer as suas provas, preste bem atenção se ele está querendo a alternativa correta ou a incorreta. Vamos lá, letra A. São sintomas da dengue: dores musculares, abdominais, atrás dos olhos, costas e ossos. Atrás dos olhos, aquelas dores retroorbitais, né? Essa aqui tá perfeita, os sintomas da dengue clássica. Agora imagina só, você tá lendo ali, não sabe o que ele quer, é incorreta, lê aqui, isso aqui tá certo, aí marca, passa para a próxima. Já tinha errado, né? Letra B. Outro sintoma da dengue é dores fortes nas articulações. A gente não viu isso, né? Então deixa isso aqui em análise. Letra C. Também são sintomas da dengue: febre, fadiga, mal-estar, perda de apetite, tremor e suor. A maioria daqui a gente viu, né? Mas tem umas a mais que a gente não viu lá. Então deixa isso aqui também em análise. Sintomas comuns da dengue são dores de cabeça, ok? Erupção vermelha pelo corpo, náusea e tonturas. Essa aqui tudo a gente viu, né? Então tá perfeita essa daqui. E são mais sintomas da dengue: dores nos ouvidos, tosse produtiva, pescoço rígido. Não. Então essa aqui tá completamente errada. Provavelmente é a nossa questão. É isso mesmo, essa é a nossa questão aqui. Vamos só prestar atenção no seguinte, ele deu outros sintomas aqui, principalmente na B, em questão dessa articulação, dores nas articulações, e na letra C aqui, ele deu outros sintomas que a gente também não viu, né, que é a perda de apetite, tremor e suor.
Esse aqui já são mais sintomas lá da dengue grave. Então você tem que se atentar, já que ele pediu a incorreta, qual é a que realmente está 100% incorreta, né. E a gente viu aqui, ó, dores no ouvido, tosse produtiva e pescoço rígido, nenhuma dessas aqui é sintoma de dengue, nem a clássica, nem a grave. Próxima, questão número 32, uma questão da banca Serctan, no ano 2016, da prefeitura de Quixadá, no Ceará, olha, relativamente perto daquele tá lá, para o cargo de agente de combate às endemias. A transição da dengue se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti. No ciclo, que o ciclo, para quem não lembra, é o seguinte: nós vamos ter o ciclo humano, mosquito, humano. Oxente, professor, a dengue começa no humano, sim. É considerado que que o vírus veio do humano e passou para o mosquito, depois é que volta para o humano. A história por trás disso tudo eu não vou saber explicar exatamente agora, mas é o que se cobra nas bancas e é o que se ensina na literatura. Então vamos lá. Cão? Não. Então, essa aqui já está descartada. Aedes aegypti? Não, porque passa primeiro pelo humano. Febre alta variando de 39 a 40 graus, seguido de cefaleia, mialgia, prostração, astralgia, anorexia, astenia, dor abdominal, náuseas, vômitos, com duração de cerca de 5 a 7 dias. É muito sintoma, né? Ele mostrou aqui vários sintomas da dengue clássica com alguns da dengue grave. Esses sintomas até estão corretos, mas não é o que ele pede aqui na questão, então a gente pode dizer que isso aqui está errado. Ovo, larva, pupa, adulto, isso aqui está certo no ciclo biológico, o ciclo de vida do inseto, não é o que ele quer saber. E aqui, por fim, humano, Aedes aegypti, humano. O Aedes aegypti aqui tem que ser com A maiúsculo, não sei por que que a banca botou minúsculo, mas enfim, está perfeito, essa é a nossa questão. Próxima, número 33, uma questão da banca Imã, que eu nunca ouvi falar antes, de 2012 para o concurso da Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais, para o cargo de auxiliar de enfermagem. O principal indicador para o risco de ocorrência de uma epidemia de dengue é o A. Número de internações por dengue. B. Percentual de domicílios com larvas do vetor da dengue. C. Número, aqui faltou um N, número de mortes por dengue. D. Percentual de domicílios com doentes de dengue. É, para ser mais rápido e objetivo, a nossa alternativa aqui é a letra B, e deixa eu explicar o porquê. Quando ele fala de percentual de domicílios com larvas, ele está levando em consideração ou um bairro ou a cidade inteira. Quando ele está falando aqui de epidemia, ele pode até estar falando de um país inteiro. Digamos que foi feita uma campanha e os agentes comunitários e os agentes de combate a endemias foram fazer vistoria nas casas do Brasil inteiro, assim, com urgência, né. E aí verificou-se que basicamente toda casa tinha algum foco com larvas do Aedes aegypti. Então aí já é o prenúncio de que vai haver uma epidemia de dengue, porque se tem a larva, vai virar mosquito e esse mosquito vai poder transmitir o vírus, e aí você já viu, né, vai virar uma epidemia. Número 34 é uma questão recente agora de 2025, aplicado pela banca Secom no concurso da prefeitura de Sinop, Mato Grosso, para fiscal sanitário. Uma doença febril aguda de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica, e grave quando se apresenta na forma hemorrágica, considerada uma arbovirose que tem o Aedes aegypti como mosquito vetor. É conhecida como qual será? Qual será? Gripe? Não. Dengue? Sim. Filariose? Não. Taxoplasmose? Não. Vamos lá, gripe é uma doença viral, mas que é transmitida de forma horizontal, ou seja, de pessoa a pessoa, geralmente quando elas espirram ou quando tocam uma nas outras. A dengue é uma doença arbovirose, do tipo arbovirose, transmitida por um mosquito, por um vetor, né, que é o que se encaixa aqui na descrição, é a nossa questão, aliás. A filariose é uma doença
eh, parasitária, ela é transmitida pela muriçoca comum. É ela que gera aquela coisa que a gente conhece como, elefantíase, né, que deixa as pernas geralmente acontece ali nas pernas, né, porque o parasita se aloja ali no sistema linfático e vai entupindo ali as veias e gera aquela característica comum de quem tem, a filariose ou elefantíase. A taxoplasmose também é toxoplasmose, na verdade, também é uma doença parasitária. Como é que ela se dá? Ela passa do cocô do gato com os oocistos, aí os oocistos viram larvas infectantes, aí ou um animal ou o humano toca nesse cocô, aí é infectado. Também pode acontecer o seguinte, um animal que é usado para o consumo, toca ou come esse cocô, o bicho se infecta e vai lá o humano e come a carne mal cozida ou mal assada desse bicho e se infecta também. Eu coloquei aqui até esse folheto, assim, da prefeitura de Três Lagoas que explica mais ou menos bem, né. Vai vir aqui que eles não colocaram mais o agente inicial, que é um gatinho, vamos colocar aqui um gatinho. Eita, que gatinho, hein. Olha aqui o meu gatinho, sentadinho com o rabinho. Beleza, ele está infectado com o parasita toxoplasmose. Ele libera pelo cocô. Aqui já vai dizer, liberação do oocisto, que nessa fase aqui não é infectante, mas ele vai eclodir, né, vai virar para o oocisto da forma infectante. Aí pode infectar os animais, como eu falei, também pode infectar a água, plantas e, enfim, alimentos que não são de origem animal. E aí a gente consome ou esses animais, ou essa água, ou alimentos vegetais e acaba, sendo infectado também. E aí o principal problema é quando a mulher está grávida e, é infectada, porque aí pode gerar algumas consequências para o feto. Uma um detalhe aqui, o toxoplasmose ou a taxoplasmose, ela não se multiplica dentro dos animais que não sejam gatos, que não sejam felizes, na verdade, nem no humano, nem na vaca, nem em porco, nem bode, nem nas plantas, só dentro dos felídeos. É uma infestação própria deles que acaba passando para outros mamíferos, mas que só se reproduz dentro dos gatos, dos felídeos, na verdade. Continuando aqui, na nossa questão 35 aqui do nosso quadro de questões, é uma questão de 2024, aplicada pela banca IBFC, que já coloquei vários aqui no decorrer dessa aula, no concurso da prefeitura de Feira de Santana, que também fica perto aqui de casa, perto assim, entre aspas, para o cargo de agente de combate a endemias. Vamos lá. As arboviroses que afetam o ser humano constituem sério problema de saúde pública no mundo. Uma das principais arboviroses conhecida é o vírus da dengue. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, prestem atenção nesses detalhes, né? É transmitido pelo Aedes aegypti, o que é a dengue, né? Então, isso aqui está certa, não é o que a gente quer incorreto. O agente etiológico é um arbovírus do gênero Flavivírus, olha, cobrando aqui o conhecimento sobre o gênero do vírus, da família Flaviridae, do qual existem 4 sorotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Isso aqui está certo também. E prestem atenção nesse detalhezinho. Ele aqui ele não colocou o V, né? Eu mostrei para vocês como dengue, que é o que eu vi na literatura. E é comum a gente ver como dengue, mas ele aqui colocou apenas DEN. Isso aqui não, desqualifica a questão. Então tem essa variação. Ou DEN ou dengue vai estar certo. Próxima, letra C. A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea da espécie vetora Aedes aegypti. Perfeito? Esse aí somente a fêmea pica. D. A transmissão pode ocorrer através do contato direto com o doente ou com secreções de uma pessoa sadia, contato com a fonte d'água ou alimentos. Essa aqui está errada, né? É o que ele quer. Vai ser a nossa alternativa aqui. Mas deixa eu explicar um negocinho aqui. Vamos lá. O contato direto com o doente, tudo bem, não vai transmitir. Já suas secreções pode sim transmitir. Como assim, professor? Nunca ouvi falar disso, mas existem-se casos que já foram registrados de pessoas que, em relações sexuais, foram contaminados com o vírus da dengue. Então, pode sim
apesar de não ser o comum, ser uma exceção, mas no campo do pode-se, o que se pode é muita coisa, e nesse caso, contato com secreções é uma das coisas que pode sim, ser fator contaminante desse vírus para uma pessoa sadia. Aí outros aqui, contato com fonte d'água, não existe nenhum registro disso, então, até o momento não. E contato com alimento também não existe até o momento nenhum registro a respeito disso, então também não. Nem com água, nem com alimentos, nem em contato direto com o doente, a menos que seja com as secreções. Aí sim é onde se tem registros, de contaminações. 36, questão da banca CESP, a famosa banca CESP, lá de 2009, para o TCU no cargo de médico. Olha só, mais uma questão para médicos. Vamos lá. A dengue confere imunidade homóloga, permanente e imunidade de 2 a 3 meses contra os demais tipos de vírus da dengue. Isso aqui está certíssimo, né? Como eu havia explicado lá. Para quem não prestou atenção, você, se for infectado por qualquer um dos dengues, né? Seja um, dois, três ou quatro, você vai ter imunidade permanente. Por exemplo, a 1, né? Ah, foi infectado a primeira vez, então você tornou-se imune àquele sorotipo. E durante de 2 a 3 meses você também está imune a todos os outros sorotipos. Depois desse tempo, se você for infectado agora pelo, digamos, sei lá, o dengue 4, você passa a tornar-se imune a ele também. E vai novamente gerar, eh eh, imunidade aos outros tipos que você ainda não tinha. Nesse caso aqui, tinha sobrado o 2 e o 3, você vai ficar imune a eles durante 2 ou 3 meses. Lembrando que toda vez que você é reinfectado, a chance de você ter uma dengue grave é aumentada exponencialmente. Esse tipo aqui é chamado de imunidade cruzada, né. Mas aqui ele colocou como, no caso da única, como homóloga. Ok. Questão número 37, ano 2019, banca IBFC, para o cargo ou no concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, para o cargo de médico veterinário. Olha, essa cidade lá do Acre. Vamos lá. Sobre a dengue, analisa as afirmativas abaixo. Vamos à primeira. A dengue é uma arbovirose urbana de maior relevância nas Américas. Maior relevância nas Américas. É transmitida por mosquitos do gênero Aedes. Possui agente etiológico vírus dengue. O dengue, olha aqui, ó. Ele colocou o V, viu? O dengue. Com 4 sorotipos distintos, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. Perfeito essa questão. Então, 1 é verdade. 2, em relação ao vírus da dengue, o período de incubação intrínseco pode variar de 4 a 10 dias. Após esse período, inicia-se o período de viremia no homem, que geralmente se inicia um dia antes do aparecimento de febre e se estende até o dia quinto da doença. Vamos lá. Como eu tinha explicado, nós temos 2 tipos de, incubação: o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco é para humanos, incubação intrínseca para humanos, que vai variar de 4 a 10 dias, como está aqui na nossa questão. O extrínseco é para os mosquitos, que aí sim varia de 8 a 12 dias. Como ele aqui colocou de 4 a 10 dias, está perfeito, correto. Após esse período, inicia-se a viremia no homem, ou seja, quando ele começa a espalhar o vírus, tá certo? Geralmente inicia-se um dia antes do aparecimento da febre. Então essa questão aqui, perfeita, ok também. Questão número 2, deixa eu apagar essa marcação aqui. Pronto, volta aqui minha canetinha. Questão número 2 também está correta. Certo, bora. Já foi a 2, vamos para a terceira. A suscetibilidade ao vírus da dengue no indivíduo é universal, ok?
Uma vez que haja infecção, a imunidade adquirida é permanente, ok, para o mesmo sorotipo, ou homóloga. De outro modo, a imunidade cruzada, que era o que eu tinha falado agora há pouco, heteróloga, persiste temporariamente no indivíduo, de 2 a 3 meses, ou seja, quando induzida por um sorotipo. É apenas parcialmente protetora contra outros sorotipos e desaparece rapidamente. Bem, então aqui nós temos ela também como certa, né? Todos os dados aqui que eu já tenho explicado, tá tudo certinho. Então, todas as 3 estão corretas. Vamos ver se tem um falando que sejam tudo, apenas um e 2 não, B apenas um e 3 não, apenas 2 e 3 não, e letra D, afirmativos um 2 e 3 estão corretas. É isso aí, todos os 3 estão corretas. Questão número 38, vamos lá aqui. 2017, aplicada pela banca Idecam, é uma banca bem difícil, né, no concurso da prefeitura de Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, para o cargo de agente comunitário de endemias. A dengue é uma doença febril aguda que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Infecção inaparente, dengue clássica, DC, febre hemorrágica da dengue, FHD, ou síndrome do choque da dengue, SDC. Atualmente, é mais importante a arbovirose que afeta o ser humano, constitui sério problema de saúde pública no mundo. Em relação à dengue e ao agente etiológico, marque verdadeiro ou V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá então. A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Ok. No ciclo ser humano, Aedes aegypti, ser humano. Perfeito, eu acabei de explicar isso, né? Então aqui, verdade. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre quando houver presença de infecção no homem, período de viremia. Perfeito também, né? Não tem como o homem transmitir para o mosquito se ele mesmo não estiver infectado e estiver dentro do período de viremia, né? No momento que o vírus já é transmissível. Então, certo também. Os ovos são capazes de resistir longos períodos de dessecação e podem permanecer viáveis por mais de um ano. Perfeito também, essa questão aqui. Eu falei disso quando eu estava falando especificamente do Aedes aegypti. A imunidade para o mesmo sorotipo homóloga é temporária. Entretanto, a imunidade cruzada heteróloga existe permanentemente. Isso aqui nem faz sentido, né? Isso aqui tá errado. Ele trocou as concepções. A imunidade homóloga, ela é a temporária, a permanente, e a imunidade heteróloga, ela é temporária. Eu já tô bagunçando aqui os termos na cabeça, mas isso aqui tá falso. Beleza, o último, os adultos Aedes aegypti vivem em média de 30 a 35 dias. Certinho, também aqui, eu tinha também explicado isso na parte que eu falei sobre a biologia do Aedes aegypti. Então nós temos verdade, 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 falso, verdade. Voltando aqui após um probleminha com a minha câmera, vamos lá novamente aqui, as questões, então deu verdade, 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 falso e verdadeiro. Qual das alternativas bate com o nosso estado? Bem, aqui está, letra C, verdade, 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 falso, verdade. E é isso aí, letra C. Vamos para a questão número 39. Questão 39 de 2020, aplicada pela banca AGIH, da Prefeitura de Silveira, São Paulo, para o cargo de enfermeiro. Dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Existe Essa afirmação não está certa, mas eu vou explicar. Existem 4 tipos de vírus de dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. São os sintomas da dengue. Certo, espera aí, deixa eu só explicar aqui o que eu falei. Ó, arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos. Essa parte aqui é verdade e erro também. Por quê?
porque não é apenas insetos, são artrópodes. Então tem muita coisa que não é inseto, que é artrópode, que transmite vírus, e aí são considerados também arbovírus. Então, eh, quando ela falou isso, dessa maneira, arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, me dá a entender que é apenas picada de insetos, e não é. Então se liguem nisso, caso caia nas alternativas, nas suas questões aí das suas provas. Bem, são sintomas da dengue: febre alta, correto. Diarreia, não. Diarreia não. Dores musculares intensas, correto. Manchas vermelhas pelo corpo, correto. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. Marque a alternativa correta. Eita, e eu esqueci aqui, marcada, né. Enfim, é justamente isso aí, letra A. Vamos para a nossa última questão aqui desse bloco, questão número 40, uma questão nova também, aplicada em 2024 pela banca Univida, no cargo ou na no concurso da prefeitura de Pérola para o cargo de agente de combate às endemias. Em relação à dengue, analisa as afirmativas abaixo. 1. Todos os 4 sorotipos podem levar a dengue grave. Correto. Na primeira infecção. Correto. Porém, com maior frequência após a segunda ou terceira. Essa está plenamente correta. Eh, não sei se eu deixei claro isso, mas desde a primeira infecção, você já pode desenvolver o quadro de dengue grave. Não é o comum é que se desenvolva quando ocorre a partir da segunda ou terceira infecção. E aqui ele, novamente, ele utilizou o termo que é o considerado correto, dengue grave e não hemorrágica. Então, plenamente correto. Segunda, existe uma proporção de casos que têm infecção subclínica, ou seja, são expostos à picada infectante mosquito Aedes aegypti, mas não apresentam a doença clinicamente, embora fiquem imunes ao sorotipo com o qual se infectaram. Isso aqui também é correto. Isso aqui, na verdade, é comum para quase todas as doenças, de ter uma população ou uma parcela da população que vai ser infectada, mas não vai apresentar nenhum tipo de dado clínico, né, de sinal clínico, nenhum sintoma. E ela vai ficar imune àquela doença e é isso aí, segue a vida, né. E aliás, ela corre também o risco de ser infectada uma segunda vez, e aí sim desenvolver logo a dengue grave. Mas enfim, perfeito, essa daqui vamos para a terceira. A segunda infecção por qualquer sorotipo de dengue é predominantemente mais grave que a primeira, independentemente dos sorotipos de sua sequência. Isso aqui também é verdade. Você pode pegar a dengue uma primeira vez e ter sintomas bem leves, mas quando você pegar uma segunda vez, você provavelmente vai ter sintomas mais graves. Eu não estou dizendo que você vai ter a dengue grave, eu estou dizendo que vai ter sintomas mais graves, entenderam? Então, perfeito aqui, todas certas. E das alternativas, letra E é a única que diz 1, 2, 3. E por enquanto é isso, gente. A gente volta já já, que eu vou dar uma paradinha aqui para beber um copo d'água e a gente volta com o próximo assunto. Gente, só para lembrar que isso aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.